Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus. Dessa vez eu trouxe até o Siddhartha Gautama, né? Ganhei de presente no dia do meu aniversário de um dos meus colegas de trabalho. E como você já viu, se você vem na sequência, então você já vem acompanhando. Se não, esse é o sexto vídeo sobre o budismo, né? Se você não viu, vai lá na playlist do canal e tem uma série de vídeos, são vídeos curtos, o mais longo tem 17 minutos, sobre o budismo. Dessa vez nós vamos falar sobre os símbolos do budismo. Quando você vai estudar as religiões, né, você vai ver que toda religião, ela é composta, tem várias áreas dentro da religião, né? Tem a paisagem religiosa, que é os lugares de culto, os lugares representativos das religiões. Tem um mito, toda religião tem um mito. O mito descreve, é a descrição do sagrado, né? Quando nós falamos em mito, não estamos dizendo que não é verdadeiro, né? Que tem o intuito de ser pejorativo, ao contrário, é característico, descreve o transcendente ou descreve a religião, descreve o sagrado, né? Esse é o objetivo do mito, né? Já o rito é a expressão do mito, é a ritualística propriamente dito, né? E dentro da religião também, todas as religiões, existem os símbolos, né, que têm representatividade dentro da espiritualidade da religião, ou que tem uma representação simbólica do mito expresso no rito, né? Então, com o budismo também não é diferente. Eu estou aqui até com Siddhartha Gautama, né? Ainda como príncipe, por isso está bem vestido, né? E para nós entendermos a mitologia do budismo, né? Nós sabemos que essa mitologia ela teve sua origem na Índia, né? E até hoje essa simbologia ela ainda é expressa, ela ainda é utilizada, né? Tanto nos mosteiros quanto nas escolas budistas, principalmente nas tibetanas, né? E aí, pronto, um exemplo. O cristianismo ele tem dentro dos seus símbolos o peixe, o pão, a cruz, né? Estou usando o cristianismo porque é uma religião mais popular, de mais fácil compreensão. Você compreende melhor quando eu uso o cristianismo como exemplo. E o budismo ele tem, poderíamos dizer, oito símbolos, né? Que tem significados na expressão religiosa budista, né? É uma pena eu não poder colocar aí as imagens, mas eu ainda não domino essa parte. Minha parte é mais a exposição mesmo, mas eu não domino essa parte da edição dos vídeos, é uma pena. Mas eu vou citando aqui os símbolos e aí você pode colocar aí no Google e você vai conseguir identificar a imagem e eu vou descrever o significado dessas imagens. A primeira imagem do budismo é a roda, que parece até um molinete de navio, né? Ou que guia o navio, aquela rodazinha que guia o navio. É bem parecido, né? E se chama a roda do Dharma. A roda do Dharma, se você não viu o vídeo anterior, representa o caminho óctuplo, né? Eu falei sobre cada um dos pontos do caminho óctuplo, então se você não assistiu, vai no vídeo anterior e assiste. Então a roda do Dharma, que parece como se fosse o volante do navio, digamos assim, né? Não é o volante, mas aquele grandão dos filmes, daqueles filmes que os navios antigos, a vela, né? Então, a roda do Dharma é bem parecida, né? E ela representa exatamente o caminho óctuplo, né? Os 8 raios da roda,
sinaliza, no caso, os 8 ensinamentos de Buda. Eu vou lembrar aqui, mas eu já falei no vídeo anterior, que é a plena compreensão, a compreensão correta, né? A aspiração correta, a fala correta, a ação correta, o meio de vida correto, o esforço correto, a atenção correta e a meditação contemplativa. Então, cada raio da roda do Dharma representa um dos caminhos, né? Do caminho óptimo. E aí, ainda o budismo tem o seu segundo símbolo, que é inclusive até era usado como papel de parede do próprio Windows, já foi usado. E naqueles Windows antigos ficava até um cubozinho seguindo assim, ó. É parecido, mas se chama o nó infinito, né? Se você colocar aí no Google, você vai ver a imagem. Coloca imagem aí e tu vê. O nó infinito, né? Que tem o seguinte sentido: tudo para o budismo, tudo está interligado, né? Tudo possui uma causa, tudo possui um efeito, porque nada está desconexo, mas tudo está interligado. Então, esse símbolo, o nó infinito, representa o símbolo, representa o conhecimento infinito do Buda, né? De Buda. Como também a sabedoria, expressa que a sabedoria e a compaixão estão interligadas, tanto a sabedoria quanto a compaixão, que seria uma consequência, né? Poderíamos dizer assim. E aí vem o terceiro símbolo, é um guarda-sol, né? Daí o símbolo, o nome realmente ser guarda-sol, é um guarda-sol com as suas abas coloridas, né? Como se fosse uma lança. Se você botar aí, você vai ver o guarda-sol do budismo, né? E como também os dois símbolos anteriores também tem um sentido, né? Que nesse caso aqui simboliza a proteção do sofrimento, a proteção contra o sofrimento, né? A questão dele ser colorido, né? A sua cobertura colorida significa a sabedoria, né? É a expressão da sabedoria, né? E a cúpula de proteção que protege as abas, representa a compaixão. Então, o guarda-sol é o terceiro símbolo que o budismo adere, e você entende que esses símbolos, o simbolismo religioso, muitas vezes, por exemplo, uma pedra, né, uma árvore, né, para a pessoa que não professa fé naquela religião, não tem significado nenhum. Por que eu estou querendo dizer? Porque a sensibilidade do sagrado, da manifestação simbólica para a religião, né, são símbolos que podem ter um significado natural, por exemplo, um guarda-sol só proteger do sol, mas para a religião tem uma ênfase, uma ligação, uma conexão espiritual com a própria religião. Então, o guarda-sol, a flor de lótus é muito interessante, a flor de lótus, né? Se você botar aí, você vai ver uma flor rosa, né? Para o budismo é um dos maiores símbolos que o budismo tem, né? Você vai ver que essa flor, ela nasce na lama, E aí o que acontece? Quando o sol, quando ela é exposta ao sol, ela se abre, né? E aí qual o significado, poderíamos dizer assim, espiritual, né? Religioso dentro do budismo, né? Representa exatamente o ser humano, o homem, o indivíduo, né? Que tem as suas raízes em sofrimento e insatisfação, que no caso seria o seu caule, né? Mas que pode alcançar a iluminação e desabrochar exatamente como a flor de lótus. Então, esse é o quarto símbolo do budismo, né? Com representação espiritual ou religiosa. E aí o budismo, nós temos um quinto símbolo, que é a concha, né? Uma conchazinha, né? Marítima, né? Que essa concha, né?
e aquelas conchas que a gente bota para ouvir o som. Da mesma forma, a concha tem um significado, né? O som da concha representa o Dharma, os ensinamentos, né? Os ensinamentos do próprio Buda. Então, esse é o quinto símbolo que o budismo tem, que tem uma conexão com o transcendente, né? Com o sagrado, poderíamos dizer assim. E aí o sexto símbolo que o budismo tem é o peixe dourado, né? Na verdade são dois peixes dourados que se encontram em uma haste e que tá fixado num pires, né? Então daí peixes dourados, né? E o peixe, o peixe dourado no budismo, ele representa a capacidade do indivíduo de ser livre. O indivíduo é livre, né? E deve aproveitar a sua liberdade sem medo de mergulhar no seu sofrimento. Ele não pode ter esse medo, né? Porque ele mergulhando, ele vai entender suas raízes, né? Como também o peixe dourado também representa os dois rios, o rio Gandhi e o rio Yamuna, que para os indianos eles são sagrados, são rios sagrados, né? Na Índia, né? Tem uma representatividade do sagrado, são considerados sagrados, tanto o rio Gandhi quanto o rio Yamuna, né? Que é a representação, representa esse peixe, representa também, o peixe dourado representa esses dois rios. E aí nós temos o vaso também, né? O vaso no budismo ele tem um significado da abundância, né? Ele representa o conhecimento espiritual do Buda, né? Que no caso o conhecimento que o Buda adquiriu é um conhecimento infinito e abundante, né? E que todos podem, porque todos podem chegar à iluminação. E aí o último símbolo que para o budismo, o único símbolo religioso, o oitavo símbolo religioso que o budismo tem é a bandeira da vitória, né? É uma bandeira, e essa bandeira, qual é o significado dessa bandeira, né? Significa, representa as conquistas da sabedoria do Siddhartha Gautama sobre a ignorância, né? Essa bandeira ela foi usada por Buda como um sinal de vitória, como um estandarte, né? As bandeiras têm uma representatividade. Cada bandeira, a bandeira de uma forma geral tem uma representatividade, e né, no caso dessa bandeira para o budismo ela representa a vitória, representa a vitória, né? E a vitória sobre o quê? Sobre os impedimentos espirituais para a iluminação, né? Sobre as circunstâncias da vida, sejam elas físicas ou mesmo espirituais, que no caso impediu o ser humano de progredir espiritualmente. Então, esses os símbolos, os 8 símbolos sagrados para o budismo, ou os símbolos da expressão religiosa que o budismo usa. Eu vou só relembrar para a gente encerrar o vídeo: a bandeira da vitória, o vaso, o peixe dourado, né? A concha, a flor de lótus, o guarda-sol, o nó infinito e a roda do Dharma. Esses 8 símbolos são símbolos que têm uma simbologia para o budismo religiosa, e ao mesmo tempo uma simbologia que traz uma filosofia, um entendimento, uma compreensão para o crescimento espiritual, no caso do adepto do budismo. Então é isso, né? Mais um vídeo concluído. Dessa feita falamos sobre os símbolos, né, do budismo, né? Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, compartilhe esse vídeo para outras pessoas terem acesso à cultura religiosa, nesse caso aqui do budismo, né? Então compartilha esse vídeo e dá o teu like aí no vídeo, para que o vídeo ele seja visto como importante e compartilhado também para outras pessoas. Então é isso, né?
Fica aqui o nosso sexto vídeo sobre o budismo. E no próximo vídeo, que nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre o budismo, eu vou falar sobre... Dessa vez a gente vai explorar a questão dos tipos de budismo, né? É igual como as religiões, por exemplo, como o cristianismo, por exemplo, que não é quando as pessoas, quando falam em cristianismo, coloca todo mundo no mesmo patamar, e não é assim. Tem uma base, mas existe vários cristianismos, várias formas de expressão do cristianismo: pentecostal, neopentecostal. Eu acho que já devemos estar numa fase pós-neopentecostal. Históricos, né, anglicanos, católicos. Então todo mundo não é o mesmo cristianismo, mas são variantes é um cristianismo com suas variações, do mesmo jeito o budismo. Então no próximo vídeo nós vamos explorar os tipos de budismo. Então é isso aí, né? Nos vemos no próximo vídeo, quando daremos continuidade ao budismo.